audiobook do livro Meu Caminho para o Rotary. Leitura de José Luiz Toro da Silva, Rotary Clube de Guarulhos, Vila Galvão. Capítulo 25. A diversão vem à cidade. Tínhamos distrações e Wallingford, embora não programadas previamente. De quando em quando, ia um velho franco-canadense conduzindo um urso e, por segurança, portava uma focinheira. O homem, usando seus métodos, põe o urso a subir numa escada, a dançar e a simular uma luta que às vezes parecia real. O canadense usava um palavreado todo seu ao apresentar o espetáculo. Todo ele só me permaneceu uma na minha memória. Era circular, senhor. E o urso punha-se a andar em círculos. Não porque entendesse a ordem, mas porque o homem manejava a corda que o prendia de forma a fazê-lo andar em círculo. Nós, os meninos, logo percebemos. Mais ou menos a miúde, parecia um mascate que se intitulava Doutor, a vender linimento Kickapoo, panaceia que afirmava vir da Índia e que curava qualquer espécie de reumatismo ao baixíssimo preço de $1. Como recurso para atrair clientela, o doutor extraía dentes sem dor e gratuitamente. A sua carreta fechada era consultório dentário e salão de vendas. O mascate era o arqui-inimigo do reumatismo e das dores de dentes. E havia muitos pacientes de um ou outro desses males. A gente se admirava de ver a fila dos pacientes aos cuidados do doutor. Fossem quais fossem as virtudes de seu linimento, o fato é que ele sabia extrair dentes. Se o fazia sem dor, como anunciava, nunca se pode saber. Mesmo que doesse a operação, era certo que para a gente de Wallingford doeria muito mais arrancar do bolso 50 centavos ou talvez $1 do que se livrar-se sem anestesia de um dente incomodativo. Após a extração de molares, caninos e incisivos, o doutor iniciava a seção rentável do seu negócio. Teoricamente, provava sua capacidade de curar doenças. Se pudera resolver os casos de molares, havia razões para admitir que também podia fazê-lo com o reumatismo. A venda de Kickapoo era rápida e continuava por horas. Pelas louvações do doutor, podia toda a gente crer que era uma das maiores maravilhas do mundo. Os próprios Estados Unidos estariam interessados nisso. Tinha-se de acreditar que o Elixir superava a grandeza das cataratas do Niágara e o Yellowstone. Kickapoo era a maravilha. Salvava de dores a humanidade, noite e dia sem parar. O preço de $1 por vidro era irrisório. Apenas permitia a continuidade da existência da maravilha. E lá se iam apreciáveis somas de dólares duramente ganhos e avaramente economizados. Com alguma frequência, vinha também um menestrel negro à nossa comunidade. O negro era tão engraçado que mantinha a gente rindo durante toda a semana. De tempos em tempos, vinham também grupos teatrais itinerantes. Levavam a cabana do pai Tomás, com todas as suas belezas e tristezas. Se não fosse Marés, com seu indefectível guarda-chuva, estaríamos consternados até hoje pelas mortes de Evinha e do tio Tom. Marés dava expansão e gargalhadas entre cada duas cenas de tristeza. Uma ocasião, Tom Tubby, Polegar, ou outro, que não importa, veio com bonecos anões, homens e mulheres, e num show fê-los dançar. Como podiam aquelas criaturinhas diminutas dançar? Quase morri de emoção olhando a graça de uma linda bonequinha dançando. Quase todo ano, uma companhia itinerante de teatro, a Família Feliz, nos visitava. Cada membro da família, pai, mãe, filho e filhas, tinha sua especialidade condizente com sexo e idade. Era um bom espetáculo, gabado por toda a gente. Os espetáculos de Punch e Judy
se realizavam de quando em quando e divertiam multidões, mormente rapazes, atraídos à cena como são moscas ao açúcar. Um homem e alguma traquitana faziam exibições, mas as piadas, as caretas do irracível Punch e as surras que dava a Judge eram alguma coisa inimitável. A ópera cômica de hoje não poderia concorrer com Punch, dando pancadas na cabeça de Judge. Ocasionalmente, prestidigitadores, mágicos e faquires faziam exibições na praça da comunidade em noite de verão. A grande expectativa do ano, mais aflitiva do que a feira municipal de Rotterdam, era o dia em que havia espetáculo circense. A azáfama começava logo no começo do verão, quando as turmas avançadas faziam as cercas, abrigos e outras adaptações. Som, grande publicidade, em cartazes de trapezistas, burlantins pendurados pelos cabelos, cavalos montados em pelo, saltos mortais simples, duplos e até triplos, domadores de chicote em punho enfrentando feras ameaçadores. Havia enormes elefantes com seus desajeitados filhotes. Aqueles gigantes cuja pele enrugada parecia uma roupa maior do que o corpo. Quando o circo de 3 picadeiros era esperado em Rotterdam, a gurizada de Wallingford economizava cada tostão, conduzia mensagens, trabalhava nos campos de feno ou em outra tarefa qualquer que lhes proporcionasse algum dinheiro para a passagem de trem e a compra de entradas no grande circo e também para algum pacote de amendoim, pipoca, doce, etc. Passado o dia da atividade delirante, restava o cansaço agente de Wallingford. Velhos e moços das redondezas procuravam o trem das 10h30 para, extenuados, voltarem aos seus lares para o leito repousante. Wallingford apresentava um balão vazio no dia seguinte ao espetáculo do circo. E, na verdade, a atividade na terra demorava ainda alguns dias para recomeçar. Mas, mesmo então, havia barras fixas por detrás dos celeiros, trapézios nos galhos das árvores e colchões de feno para treino de acrobacias. As ocorrências de fraturas e esfoladuras aumentavam consideravelmente. A feira de Hortland era e ainda é extraordinária. Atração para gente de todos os lados. A variedade de eventos fornecia aos esportistas a sensação procurada. Havia disputas de cavalos de trote dirigidos pelos seus donos, beisebol, competições de atletismo, incluindo carros de bombeiros de diversas cidades com suas equipes. Essas corridas de bombeiros voluntários eram espetaculares. Os prêmios, altos que eram, ia para os que no menor tempo percorressem a distância combinada e se apresentassem para apagar o incêndio imaginário. A competição se revestia de tanto interesse que secretamente contratavam-se homens rápidos e hábeis de outras cidades para, com nomes supostos, figurarem nas equipes. Todas as cidades de alguma importância tinham sua organização de combate aos incêndios. A prática dos figurantes estimulava o amor próprio e o orgulho cívico dos cidadãos, a ponto de oferecerem auxílio financeiro para enxertos nos seus grupos e assim vencerem as competições. Os espetáculos da Terra, em geral, constatavam de subida de balões, desfiles de realejos, bandas de tambores e competições rítmicas que faziam disparar os corações femininos. No entanto, a Feira de Rotterdam era o que se propunha a ser, uma exposição agropecuária, onde era exibido o que havia de melhor sobre cavalo, gado, ovinos e porcos, como também maçãs, perus, abóboras, requeijão e as 2 variedades de queijo fabricado em Vermont. Jamais pude separar na memória a Feira de Rotterdam das presenças de Charles Harris, sua esposa e filha Libby, vindos de Brattleboro na carruagem puxada por uma égua velha.
A feira era a grande ocasião para o tio Charles. Ele assistia em todos os pormenores e fazia interessantes comentários sobre os eventos, quando à mesa nos sentávamos para o jantar. O parentesco real de tio Charles conosco, eu não sei bem qual era, mas devia ser distante. Ele sempre chamava vovô de tio Howard e asseverava com firmeza a continuidade de suas visitas anuais de 2 semanas enquanto o vovô fosse vivo. Para vovó, e acho para vovô também, aquela promessa do tio Charles era, em verdade, uma ameaça. Tio Charles mantinha uma longa barba e, enquanto nos visitava, usava um casaco a príncipe Albert e uma cartola chaminé. Se ele se vestia para parecer o convencional tio Sam, fazia-o com perfeição. Tio Charles deve ter desejado família numerosa. Aliás, ele a tinha 14 filhos homens e, afinal, em resposta às suas orações, uma filha Libby. Libby podia ser o que fosse para os outros, mas para o tio Charles, era a glória. Depois do seu nascimento, a fonte secou. Ninguém pôde imaginar o que teria acontecido se Libby não houvesse nascido. Imagino que continuariam a vir varões até que ela se decidisse nascer, pois quando os vermontenses põem um propósito na cabeça, não desistem até obtê-lo. Depois que alguma garfada de feno havia sido recolhido no depósito, no outono, o focinho da velha égua virava na direção de Wallingford a 60 milhas e a peregrinação anual começava. Ninguém sabia melhor o percurso que a velha égua. Ela conhecia cada curva da estrada e jamais levantava a cabeça. E a não ser quando chegava à frente do portão da nossa casa ao cair da noite. Quando o ruído de abrir o portão chegava aos ouvidos de vovó, ela dava um suspiro e clamava: meu Deus, Charles Harris está aí. Para o tio Charles, a visita era o acontecimento do ano. Suas férias dos deveres da fazenda. Festa para ele. Sua conduta esfuziante invadia a casa e a cidade toda. Ninguém imaginava que o tio Charles chegara. E no dia determinado por tio Charles, para o final da visita, a égua velha era trelada. Ao clarear do dia, as despedidas feitas, e lá se iam tio Charles, a esposa, Libby, a égua velha e a velha carruagem. Era eu quem, de costume, abria o portão e os via sumir na esquina da escola, acenando com meu chapéu. Tio Charles, chicote na mão, cartola firme na cabeça e olhar determinado em frente. Até o ano que vem, tio Charles.